Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da Via Brasil Cafácil, uma empresa há 13 anos no mercado em consultoria no transporte de produtos perigosos, com especialidade na elaboração de documentos como FISP, QMS-DS, ficha de emergência, rótulos de segurança para embalagem. Elaboramos também manuais personalizados para o transporte de produtos perigosos. Sou a mentora do manual Via Brasil de produtos perigosos. Aqui nele você pode consultar número ONU, nome apropriado para embarque, classe de risco, grupos de embalagem, consultar também a norma, a própria resolução 5232, a 5848 e outros detalhes mais que são importantes, praticamente a legislação dentro deste aplicativo, ok? Hoje nós vamos falar sobre quantidade limitada por embalagem interna versus veículos, né? Então, nós vamos falar dessa quantidade, alguns esclarecimentos, pois é uma situação que confunde bastante, né? Então, para a gente estar aqui passando um pouco do nosso conhecimento, né? A vida é uma dádiva, Deus deu conhecimento individual a cada um, e conforme a gente vai adquirindo, a gente tem por obrigação até compartilhar esse conhecimento também, para que a gente possa, né, numa responsabilidade social, ajudar nesse transporte, porque é uma legislação muito complexa, de difícil entendimento em algumas situações, né, pois ela é direito, né, é norma, é regra, então no direito a gente tem as questões de interpretação, né, eu sou formada em direito, então a gente pode estar aqui dando uma luz, né, para as empresas poderem aí estar transportando corretamente. Nós vamos focar bastante na questão da nota fiscal, tá, como, né, inserir as obrigatoriedades, a sequência, né, na nota fiscal, e nós vamos ver também quando deixa de ter as isenções que a quantidade limitada por embalagem interna ou por veículo estabelece. Então, nós vamos participar aqui de alguns esclarecimentos, ok, pessoal? Para a gente falar de embalagem interna, quantidade limitada por embalagem interna, eu tenho que mostrar para vocês como é que funciona, por exemplo, uma embalagem que está sujeita ao regulamento por completo. Então, aqui neste caso, pessoal, este volume, né? Este volume está sujeito ao regulamento por completo. Então, para eu ter aqui, né, tudo corretamente, a embalagem tem que ser homologada, conforme aqui as conformidades, né? Ela tem que estar de acordo com a conformidade, o Inmetro, aqui o nome apropriado para embarque, né? O ONU 1230, o rótulo de risco e o rótulo de risco subsidiário, que compõe este produto. Tá? Então, ele é um líquido inflamável, que é o principal risco dele, com risco subsidiário no tóxico, tá? Além dos símbolos de manuseio pertinentes a este volume, tá? A esta embalagem que está dentro desta caixa. Então, isso aqui se torna um volume, ok, pessoal? Então, aqui é uma embalagem sujeita ao regulamento por completo. Então, eu tenho que mostrar para vocês verem a diferença lá na frente, que a gente vai abordar, de uma embalagem interna, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente falar de embalagem interna, nós temos que vir aqui na relação de produtos perigosos da resolução 5232, onde eu tenho aqui na minha primeira coluna número ONU, na segunda, nome apropriado para embarque, na terceira coluna, a classe ou subclasse de risco, risco subsidiário se o produto houver. O que é risco subsidiário, pessoal? Vamos lá, nós temos aqui os produtos, né, perigosos com seus respectivos números ONUs, tá? E a classe de risco dele. Então, por exemplo, este produto aqui, o etanol, ele é somente um líquido inflamável, ele não tem outros riscos, além de ser inflamável. Alguns produtos têm, por exemplo, vamos chutar aqui da próprio líquido inflamável, que é o que a gente viu anterior naquele volume, que é o 1230, né? Então, além dele ser inflamável, ele também é tóxico, mas o principal risco dele é ser inflamável. E, posteriormente, ele ainda tem mais um risco, que é o tóxico. Então, a gente chama esse segundo risco de risco subsidiário, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem um número de risco conforme o grupo de embalagem. Nós vamos ter aqui, ó, vamos reparar no 1170, que nós temos aqui, ó, o número 33, grupo de embalagem 2, e o número 30, grupo de embalagem 3. O que é mesmo o grupo de embalagem? Né? Quem assistiu os meus outros vídeos
ver, eu comento o que é. Então, grupo de embalagem nós temos 3. Grupo de embalagem 1, que é o alto risco, o grupo de embalagem 2, que é o médio risco, e o grupo de embalagem 3, que é o baixo risco. Então, conforme o grupo de embalagem, nós podemos ter modificações no número de risco. Tá? Então, por exemplo, grupo de embalagem 2, eu tenho aqui 33. O que é esse 33? Significa que este produto, quando a gente tem a repetição do número de risco, ele aumenta o risco, né? Então, ele é um líquido altamente inflamável. Aqui, neste caso, no 30, né, ele já é um líquido inflamável, ele não tem aumento de risco, tá? Porque ele pertence ao grupo 3. Daí a gente observa isso como? Pelo ponto de fulgor, neste caso, né? Acima de 23 graus, grupo de embalagem 3. Abaixo de 23 graus, grupo de embalagem 2. E conforme o ponto de ebulição, nós vamos ver se é grupo 1 também, tá bom? Mas não neste caso que não tem, tá? É só apenas 2 e 3 neste número ONU 1170. Mas focando no que a gente vai falar aqui, na quantidade limitada por embalagem interna. Então, se a gente observar aqui, ó, que vai ser o nosso foco, pessoal, o ONU 1170 da classe 3, número de risco 33, do grupo de embalagem 2, a quantidade limitada por embalagem interna é 1 litro. Então, até 1 litro, a norma me isenta de algumas obrigações, tá bom? Se fosse grupo 3, no grupo de embalagem, seria 5 litros. Tá? Mas nós vamos focar nesse aqui, tá bom? Porque nós vamos estar tratando aqui de um gel antisséptico, né? Do álcool em gel, que é um transporte usual, muito usual hoje em dia, né? Então, nós vamos estar abordando como é que fica a nota fiscal, como é que fica o regulamento, né? Como é que fica a simbologia do veículo. Então, vamos lá, pessoal. Quantidade por embalagem interna, né? Quantidade limitada por embalagem interna. Então, eu tenho aqui, ó, um bagzinho, né? Do gel antisséptico, tá? De 1 litro, e ele vai dentro desta embalagem externa, tá? Então, dentro desta embalagem externa, eu tenho os bagzinhos aqui dentro. Então, por ele ser uma embalagem de 1 litro, a lei me dispensa daquele monte de obrigatoriedades, da homologação da embalagem, do nome apropriado para embarque. Então, eu vou ter que colocar apenas na embalagem externa o número ONU, o símbolo da quantidade limitada, ok? E os símbolos de manuseios, tá? Então, se eu tenho uma embalagem interna mais uma embalagem externa, essas duas juntas, eu tenho um volume, tá bom? Então, neste volume, a marcação da embalagem é desta forma, tá bom, pessoal? Agora, lembrando que a gente tem algumas situações na norma que fala sobre acolchoamento, né, de adequado, que fala aqui, ó, embalagens internas frágeis, que é no caso esta embalagem, ela é frágil porque é um plástico, né, ou passíveis de quebra ou puncionamento, como as feitas de vidro, porcelana, cerâmica ou certos plásticos. Devem ser acondicionadas em embalagens intermediárias adequadas, né? Então seria aqui, como seria essa embalagem por dentro? Ela teria divisórias. É interessante que a própria norma aqui fala que tem que ter acolchoamento adequado, né? Tem que ter uma forma do produto, se ele romper alguma coisa, essa embalagem, ela não deixar esse produto vazar. Então tem que ter uma forma de absorção, entendeu? Para que não haja, para que o vazamento não fuja da embalagem. Então ela fala aqui, ó, eventuais vazamentos do conteúdo não podem prejudicar significativamente as propriedades protetoras do material de acolchoamento. Então esse acolchoamento vai proteger para que esse produto, se por exemplo ele vazar, ele não prejudique, né, significativamente a embalagem. Tá bom? É uma forma de proteção, pessoal. Por quê? Para que não haja riscos de contaminação, tá bom? Então, isso é importante, tá? Vamos agora verificar como é que fica a nota fiscal. Por que eu tenho que colocar, por exemplo, aqui, né, gel antisséptico, ONU 1170, solução de etanol, Quanti LTDA, classe de risco 3, grupo de embalagem 2, e eu tô levando deste produto 68 quilos. Porque no item 54162 da resolução 5232, menciona que quando forem transportados produtos químicos em quantidades limitadas, conforme as disposições previstas nos itens 342, que trata da quantidade limitada por embalagem interna, e 343, que trata por quantidade limitada por veículo, tá?
Então, deve ser incluída na descrição dos produtos do documento fiscal, junto ao nome apropriado para embarque, uma das seguintes expressões: quantidade limitada por extenso ou abreviado, quanti-LTDA. Por questões de caracteres da nota fiscal, né, que às vezes tem programas, sistemas que necessitam de caracteres, poucos caracteres, né, não pode ter aquela extensão imensa, então eu sugiro que seja nesta forma abreviada, fica mais fácil, né, tanto para o sistema de emissão da nota fiscal. E, pessoal, lembrando uma coisa muito importante, né? Vejam que eu tenho dois produtos aqui. O ONO 1170, solução de etanol também, que é o spray antisséptico, também é do ONO 1170. Então, aqui nós temos, né, a classe de risco 3, grupo 2, e eu estou levando 120 quilos deste produto. Lembrando sempre, pessoal, que a descrição, a sequência do produto é feita individual. Então, eu tenho este meu nome comercial, né? Abaixo dele eu vou colocar o número ONO, a sequência correta. Aí eu tenho outro produto que também é ONO 1170, eu também vou discriminar. Se eu tivesse um outro produto aqui que fosse um ONO 1210, 1263, eu teria que colocar as informações respectivas àquele produto. Então, o que é o correto? Você tem aqui o nome comercial e logo abaixo você já coloca, ou na sequência aqui mesmo, né, se os caracteres permitirem, né, vai depender de cada modelo de nota fiscal de cada empresa. Então, é feito individualmente para cada produto, tá? Então, eu tenho aqui o produto gel antisséptico, classificado no ONO 1170, solução de etanol. Eu estou levando 68 quilos, tá? Reparem que aqui atrás nós vimos que o grupo de embalagem 2, a quantidade por veículo é 333 quilos, tá? E por embalagem interna, 1 litro. Vocês vão entender por que eu estou mencionando isso. Tá? Mesmo que ultrapasse aqui a quantidade limitada por veículo, que é 333 quilos, nós vamos continuar com este nome, nós vamos ver à frente, tá? Então, aqui, pessoal, é muito importante, toda vez que eu tiver uma embalagem interna, uma quantidade limitada de embalagem interna, eu tenho que colocar esta palavra. Se eu não colocar esta palavra, pessoal, estas expressões, quanti-LTDA, perdão, se eu não colocar, eu estou dizendo que o meu produto não é quantidade limitada. Então, eu tenho que estar sujeito ao regulamento por completo. Quem vai dizer se eu estou na quantidade limitada ou não é a minha colocação das expressões aqui na nota fiscal. Se eu não colocar, significa que eu estou dizendo que não é. Entendeu? Então, eu vou assumir a responsabilidade de ter que ter o veículo todinho sinalizado, conjunto para situação de emergência, EPI, ou todas as obrigatoriedades, embalagem homologada, né? Porque se eu estou dizendo que não é quantidade limitada, então eu estou assumindo o regulamento por completo. Então, lembre, quem vai dizer se eu estou ou não dentro das isenções que a lei me permite são estas expressões. A falta delas, tá, vai dizer que não é. Então, o pessoal tem que atentar muito para isso, tá bom? Agora, vamos observar uma situação importante, tá? Transporte de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. O gel antisséptico, ele é um produto de higiene pessoal, tá? Então, ele está enquadrado dentro deste item da resolução 5232, aonde me diz que não serão consideradas proibições de carregamento comum, independente da quantidade, podendo ser transportados juntamente com os demais. O que é isso, pessoal? A norma, a lei diz que quando eu estiver transportando produto perigoso, eu não posso transportar juntamente com medicamentos, alimentos ou objetos para uso humano ou animal. Produto perigoso não se transporta juntamente com objetos para uso humano ou animal, medicamentos ou alimentos. Então, só que aqui, por se tratar, né, de produto de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria, então, quando se enquadrar nestas três situações, eu não preciso segregar o produto, eu não preciso segregar ele, separar esses produtos, né? E nós temos um meio de separação que são os cofres de carga hoje, né?
Então, pessoal, o que acontece? Porém, para que eu tenha este benefício, vamos dizer, né, que eu possa transportar junto, sem ter a necessidade de separar por um cofre de carga, eu tenho que, observem, desde que o expedidor garanta que os produtos não apresentam riscos de contaminação. O que é isso? Então, eu vou levar álcool em gel e tudo mais, e junto com esse produto, eu tenho outros produtos que eles não têm risco de contaminação, mas o expedidor tem que garantir. De que forma que geralmente são essas garantias? Por isso que eu falo, direito à interpretação, pessoal. Eu entendo que a melhor forma é, já que eu tenho que uma declaração, né, vocês observam que todo documento fiscal é o que transporta produto perigoso, é obrigatório ter esta declaração, que o expedidor, quem expede o documento fiscal é o expedidor. Então, declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendam às exigências da regulamentação. Pronto. Aqui, o expedidor assumiu o risco de transportar produto perigoso corretamente. Ele está dizendo na nota fiscal, ele está afirmando, ele está assumindo que tudo que ele está transportando, né, que ele está embalando, adequando, né, para o transporte e acondicionando a carga no veículo da transportadora, ele está dizendo que está tudo certo, tá? E o transportador automaticamente assume essa responsabilidade também. Por quê? Dentro do direito, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, aonde qualquer irregularidade neste transporte pode ser enquadrado na Lei 9.605. Nossa, pode? Pode. Por quê? No artigo 56 fala transportar, armazenar, ter em depósito produtos perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo aos seus regulamentos. Então, ou seja, se eu tiver com a nota fiscal errada, eu posso enquadrar em crime, posso ser enquadrado em crime ambiental? A depender da situação, sim. Né, eu costumo falar que geralmente a gente observa situações de alto risco. Por exemplo, motorista sem o curso de especialidade para o transporte de produtos perigosos, isso é DP, é crime ambiental, vai ser enquadrado, a empresa também vai ser responsabilizada, porque ela não pode acondicionar os produtos dela, assumir a responsabilidade junto à transportadora com o motorista sem o curso de especificação. Porque para o transporte de produtos perigosos, o motorista necessita ter esse curso, tá certo? Porque para transportar produto perigoso, você tem uma série de regras, né? E por que tudo isso? Por que a lei é tão rigorosa nesse transporte? Porque produto perigoso mata, causa danos ao meio ambiente, às vezes causa lesões irreversíveis à saúde humana. Então, assim, às vezes o meio ambiente leva anos para se recuperar. Então, tudo isso é uma forma de proteger a gente, a nossa saúde humana, a saúde humana dos animais e o meio ambiente. Então, por isso que é muito importante cumprir esse regulamento. E quando o expedidor ele declara esta situação, ele está assumindo a responsabilidade, está dizendo que está tudo ok. Como aqui eu mencionei esta situação, então, para que o expedidor tenha o benefício de transportar sem ser segregado, ele tem que assumir a garantia de que os produtos dele não têm risco de contaminação. Então, onde eu acho que deve ser posto essa declaração, essa garantia, aliás, né, essa que o expedidor vai dar? Aqui, ó, para mim, eu acho que tem que continuar aqui, pessoal, mas é interpretação. Cada um, né, faz como melhor lhe convém. Então, aqui, ó, declaro, tarará, tarará, e que não há risco de contaminação entre os produtos perigosos e não perigosos. Pronto, não tem risco. Então, ele pode se beneficiar desta situação. Entenderam, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, nós vamos ver uma outra situação. Então, vamos dizer, eu ainda estou falando de quantidade limitada por embalagem interna, tá? Nós reparamos que na nota fiscal passada, aqui está abaixo da quantidade limitada por veículo, que é 333 quilos, porque é do grupo 2, tá? Agora nós vamos ver que aqui já ultrapassou. Se fosse num carregamento comum, que não tivesse
quantidade limitada por embalagem interna, nós vamos ver na próxima nota como seria, tá? A descrição, tá bom? Mas neste caso aqui, por que que permanece a palavra quanti LTDA? Porque nós estamos falando de quantidade limitada por embalagem interna. Para ter os benefícios das isenções, eu tenho que mencionar aqui, pessoal. Se eu não mencionar, como é que o agente de fiscalização vai saber que é quantidade limitada por embalagem interna? Ah, mas e se ele achar que é por veículo? E a pessoa deixou? Aí ele vai ter que analisar a situação, ele vai ver que ultrapassou a quantidade limitada por veículo, aí se faltar rotulagem e tudo mais, ele vai observar, poxa, não tem rotulagem e as quantidades são pequenas, né, de bagzinhos de 1 litro, ele não vai abrir a embalagem, ele não vai abrir o volume para ver se o bag é de 1 litro. Né? Então, mas ele vai avaliar todo o contexto da situação e vai chegar à conclusão que é quantidade limitada, tá? Então, além da autuação por falta desta palavra, o expedidor está assumindo o risco de ter que transportar tudo conforme o regulamento. Então, quem vai dizer para mim que ainda é quantidade limitada por embalagem interna, porque a embalagem não mudou, então ela continua aqui a frase quanti LTDA, as expressões quanti LTDA, mesmo que aqui tenha ultrapassado a quantidade por veículo. Então, esse é o que eu chamo, às vezes, assim, de conflitos na norma, né, que as pessoas têm que entender, interpretar corretamente. E lembrando, pessoal, novamente, que é feito individualmente. Ó, tá vendo? Ou no solução de etanol, que é o spray antisséptico, também ultrapassou. Eu tenho 410 quilos deste produto. Somando aqui, nós temos 760. Ainda estou falando de quantidade limitada por embalagem interna, tá? A declaração e tudo mais, entendeu? Vamos dizer que fosse uma embalagem comum, que ela não está mais dentro da quantidade limitada por veículo, tá? Vamos ver aqui nessa situação. Então, eu tenho tintas, tá? Então, eu tô levando aqui, ó, material relacionado com tintas. Classe 3, grupo de embalagem 2. Neste caso aqui, ultrapassou. Neste caso, não é uma embalagem interna. Não tem nada escrito aqui, ó. Se tivesse o quanti LTDA aqui, ainda assim, eu diria, então, avaliando o contexto, né, eu verificando as embalagens lá, eu teria noção de que aquela embalagem é uma embalagem por quantidade limitada por embalagem interna, tá? Mas neste caso aqui já não é. Aqui vamos dizer que seja aqueles galões de 18 litros de tinta, tá? Então, aqui eu tenho ONU 1263, material, reparem a sequência, pessoal, tá? Esta é a melhor sequência que tem, a mais prática. Tem outras também que permite mudar, né? Aqui a sequência, põe o nome primeiro, mas a melhor é essa daqui, pessoal, a mais fácil, a mais usual, tá? Então, neste caso aqui, eu estou sujeito ao regulamento por completo. Então, lembrando aqui atrás, aqui, se eu ultrapassei a minha quantidade por veículo e ainda estou com a palavra quanti LTDA, então o agente de fiscalização sabe que aqui se trata de uma quantidade limitada por embalagem interna, tá bom? Então, aqui já foge, é uma embalagem normal, né? Ele vai verificar que é uma embalagem normal, já ultrapassou a quantidade limitada do grupo de embalagem 2, que é 333, então aqui eu estou sujeito ao regulamento por completo. Aqui, apesar de ter ultrapassado a soma das 760, vamos gravar bem aqui, porque nós vamos verificar lá na frente, tá? 760, e eu estou falando de quantidade limitada por embalagem interna, ok? Então, o que a norma vai me beneficiar? Ela vai me dispensar de várias obrigatoriedades. Então, rótulos de risco afixados no volume, tá? Mas lembre que a quantidade limitada por embalagem interna, ela tem o símbolo da quantidade, que permanece, tá bom? É uma marcação obrigatória. A marcação do nome apropriado para embarque, a gente realmente não precisa. A segregação entre os produtos no mesmo veículo ou no mesmo container, tá? Aqui, rótulos de risco afixados no painel ou equipamentos para o transporte em quantidade bruta dos produtos, seja até 1.000 quilos. Então, lá eu tenho 760 na minha soma aqui. Então, eu continuo dentro da isenção de 1.000 quilos aqui. Então, eu não preciso portar os rótulos de risco.
nem limitações quanto ao itinerário, nem embalagem homologada, que é o porte da marca ou identificação da conformidade, símbolo de transporte para o meio perigoso para o meio ambiente, não é o caso, tá? Mas se fosse uma outra embalagem classificada para produtos perigosos da classe 9 ou no 3082 ou 3077, teria que ter esses símbolos, mas não é o nosso caso, tá? Há, porém, até 1.000 quilos, a lei isenta dele também, tá bom? O que permanece obrigatório, pessoal? A proibição de conduzir passageiros, eu não posso, em veículo que transporta produto perigoso, dar carona, tá? Levar a mãe, levar o tio, levar o pai, eu não posso, motorista, eu não posso, tá? Quem é que compõe aqui, no caso, a cabine? É o condutor do veículo e o ajudante, se houver. Se o ajudante estiver ali, eu tenho que ter equipamento de proteção individual para todo mundo. Então, neste caso aqui, é passageiro, tá? É a carona, então não posso, tá? Mas e se for um veículo normal, um veículo misto, né? Porque para transportar produto perigoso, pessoal, lembrando lá, os tipos de veículo para transporte de produtos perigosos é misto, carga, especial, tá? Então, misto seria vamos chutar aí um Jeep da Renegade, ele é um veículo misto, ele é um utilitário, né? Então, ele pode transportar passageiros e carga. Porém, mesmo sendo um veículo misto, eu não posso ter passageiros, tá? Eu só posso ter o condutor e ajudante se houver. Ok, pessoal? Então, continua esta proibição, tá? A marcação do número ONU, então, nós vimos, aliás, que na nossa embalagem lá atrás tinha número ONU, né? O porte de proteção, de equipamento de proteção, que é o EPI, né? E o equipamento que a gente chama de kit de emergência. Então, isto permanece, tá? Isso continua sendo obrigatório. O treinamento específico para condutor do veículo, ou seja, aquele antigo MOP, né, que hoje eles mudaram o termo aí, mas eu gosto de falar MOP porque é mais fácil para as pessoas lembrar. Ah, é o MOP, tá? Que hoje é o treinamento específico para condutor do veículo. Aqui seria a ficha de emergência, né, que hoje não é mais de porte obrigatório. Vou aproveitar e fazer um adendo aqui importante a essa informação. A ficha de emergência ela não é mais obrigatória para o transporte, mas ela continua sendo obrigatória para outros modais. E um detalhe, a empresa ela não precisa transportar ficha de emergência, mas se houver uma emergência, a lei diz que eu tenho que apresentar um documento para aquela situação de emergência. Eu particularmente não concordo, né, com a retirada desta ficha de emergência, porque é um resumo da FISP, que é a ficha de inspeção de segurança de produto químico, que são 16 itens, que me fala tudo sobre o meu produto. E a ficha de emergência era um resumo praticamente da FISP, né? Específico para atendimento à emergência. Então hoje, se houver um acidente, a polícia rodoviária chega no local, ela está vendo lá número 1, o que ela vai fazer? Ela não sabe, for um painel laranja, o que tem lá dentro, ela vai tentar ver a nota fiscal e tudo mais, aí tem lá aquele produto, mas como ele vai agir, né? Como o bombeiro chegando ao local vai agir? Vai ter que esperar o documento chegar até lá? Entende? É difícil, né? É difícil, então por isso que a interpretação é direito. Eu ainda sugiro às empresas, por uma questão de responsabilidade social, elaborem suas fichas de emergência, coloquem-a para o transporte, tá? Vocês não serão mais autuados se houver inconformidades nela, procurem fazer de acordo com a norma, né? Mas é importante ter esse documento dentro do veículo, porque ele é um resumo da emergência, de como eu vou agir, eu posso jogar água no produto ou não? Onde vai estar essa informação? Na própria ficha de emergência. Né? Hoje ela não tem mais padrão, não tem mais nada, mas, na minha opinião, continua sendo um importante documento, aliás, um importante documento para o transporte. Tá? Então, essa é a minha sugestão, pessoal. Então, continuando aqui, as precauções do manuseio de carga, ou seja, independente de quantidade, o produto perigoso ali, mesmo ele sendo um frasquinho pequeno, ele não deixou de ser produto perigoso. Ele continua sendo produto perigoso e pode matar. Nós temos cápsulas pequenininhas, né? Vamos falar até mesmo de uns radioativos, que podem matar, causar câncer. Então, imagine se a gente for tratar aquilo como, é tão pequenininho, né? Então, lembrando, pessoal, a estiva, as precauções de manuseio, né, é importantíssimo, tá? Tomem cuidado, tratem produto perigoso
como produto perigoso. Sempre as precauções, tá? Rótulos de riscos e painéis de segurança fixados no veículo em que a quantidade seja superior a 1.000 quilos. Então, até 1.000 quilos eu não preciso dessa rotulagem. Lembrando lá atrás que a gente somou, deu 760 quilos. Então, aqui eu ainda estou dentro da isenção. Eu preparei aqui um painelzinho que fica mais fácil, né, para vocês visualizarem e entenderem, né, mais prático, né, o que dispensa e o que permanece obrigatório. Tá bom, pessoal? Espero que ajude aí vocês, né? Tirar um print dessa tela aí, guardar, para a gente sempre estar em mente, né? O que dispensa e o que não dispensa, tá bom? Aqui, pessoal, uma informação importante. Quando a gente fala de quantidade limitada por embalagem interna, direto para a venda ao comércio varejista, veja bem, é direto para a venda. Se eu estiver levando as minhas embalagens da minha base daqui para uma outra base ali, distribuindo tal, para as minhas bases, para depois ser vendida, não é comércio varejista, tá? Aqui é diretamente o comércio varejista. Então, se for direto para o comércio varejista até 2.000 quilos do produto, eu estou dispensado praticamente de tudo, tá? De tudo. Tudo aquilo que a gente viu, uma parte que permanece obrigatório, que nem aqui, ó, treinamento, passageiros, essas informações seriam, né? E aqui, ó, inclusive informações sobre o risco no documento fiscal. Então, tudo isso daqui isenta, tá? Aí, o que permanece obrigatório? O número ONU no volume, lembrando, né? As condições de manuseios previstas e as precauções de carga, descarga e estiva. Entenderam? Agora, se esse produto que vai direto para o comércio varejista, tá? Ele tiver risco de contaminação, ele tem que ser segregado por cofres de carga, tá? Então, esse produto vai dentro de um cofre de carga. Se ele houver risco de contaminação, por exemplo, eu estou levando lá dentro do meu caminhão, vamos dizer assim, oxidante, né? Acho que é aqueles produtos que limpa pneu, alguma coisa assim que, né, que é produto perigoso, que tem risco de oxidação, de oxidante e junto com líquidos inflamáveis. Eu não posso, tá? Então existe o risco de contaminação. Então um deles tem que ser segregado por cofres de carga, tá bom, pessoal? Então, lembrando, isso somente para o comércio varejista, tá? Aliás, até mesmo para todo o transporte. Se houver risco de contaminação, tem que ser segregado por cofre de carga, tá? Tem que ser separado, pessoal. Então, vamos ver como é que fica o veículo, né? Então, ali, ó, eu tenho 760, né? Naquela soma que a gente viu lá atrás. Então, tá inferior a 1.000 quilos, então eu tenho toda aquela isenção, né? E mais a simbologia do veículo, eu não preciso afixar no veículo a simbologia dele, tá? Então, painel de segurança dispensa, rótulos de risco dispensa. Agora, se for superior a 1.000 quilos, é quantidade limitada para embalagem interna, tá? Lembrem aqui, ó, é 1 litro, né? Dentro da embalagem externa que forma aquele volume. Então, eu tenho lá, superior a 1.000 quilos, 1.300 quilos, aí eu tenho que sinalizar o caminhão, tá? Então, eu tenho que informar o número ONU, né, o painel de segurança, o rótulo de risco da classe na traseira com o painel de segurança e nas laterais. Eu tenho que dizer, tá, que ele já ultrapassou, ele deixou de ter as isenções porque ultrapassou 1.000 quilos. Então, aqui eu tenho que colocar a simbologia no veículo, tá bom? Naquela situação do comércio varejista, pessoal, até 2.000 quilos, eu não preciso da simbologia, tá bom? É um pouco confuso, né? Mas vai e volta no vídeo que vocês vão perceber onde eu falei sobre o comércio varejista, que vai dispensar a simbologia. Então, até 2.000 quilos eu não preciso transportar, né, com a simbologia. Porque realmente, pessoal, é muito complexo. É uma legislação complexa, de difícil entendimento em algumas situações, mas a gente tem que buscar estudar, buscar interpretar a norma, tá? O que é importante isso, pessoal? Porque além de todas as responsabilidades solidárias entre o expedidor e o transportador, nós temos, quando você tiver em desacordo ao regulamento, as infrações específicas, né? Então, eu coloquei essa observação para vocês
entenderem. Transportar produtos perigosos em volumes que não possuam nenhuma identificação. Que situação? Por que eu coloquei esta situação? Porque lá atrás eu mencionei para vocês que se não tiver a palavra Quant LTDA, mesmo estando na embalagem interna, se não tiver a palavra Quant LTDA, eu estou sujeito ao regulamento. Eu estou dizendo que meu produto não é quantidade limitada. Então, eu tenho que ter toda a identificação do veículo, porque eu falei que não é, eu não coloquei a palavra Quant LTDA no documento fiscal para dizer que a minha embalagem interna está dentro das isenções. Então, aqui cabe a autuação. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Então, tem que prestar atenção na sua embalagem, se for embalagem interna, né? Observar aí para você ter os benefícios das isenções, porém, você tem que cumprir a regra do documento fiscal. E reparem que a autuação não é um valor baixo, é um valor alto, tá? E reparem também que o expedidor, o valor é maior. Por quê? Porque ele é o maior responsável por esse transporte. Ambos são responsáveis solidariamente, mas ele é o maior responsável, sempre, tá? O expedidor vai ser o maior responsável nesse transporte, tá bom? E reparem aqui também, nesta outra autuação, que se eu transportar produto perigoso em volumes que possuam a identificação relativa aos produtos e seus riscos incorreta, ilegível, disposta de forma adequada. Ou seja, eu não coloquei o símbolo da quantidade limitada por embalagem interna. Eu não coloquei aquele losango preto e branco. Aí eu tenho uma autuação para isso. Tá bom, pessoal? Então, vamos transportar corretamente, tá? Sempre lembrando que produto perigoso mata, ou lesa o meio ambiente, ou lesa a saúde humana ou animal, e por isso a norma é tão rigorosa, tá bom, pessoal? Então, vamos ter consciência desse transporte, ok? Vamos transportar com segurança e todos ganham, né? Todos, lembrem, ó, do símbolozinho aqui, tá bom? Do Quant LTDA. Não pode faltar na embalagem de quantidade limitadas por embalagem interna, tá? Então, na embalagem externa tem que ter esse símbolo, ok? Todo mundo ganha. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem maiores informações, podem me chamar no WhatsApp, tá? Ou me enviar algum e-mail, ou acessar o site, deixando a sua dúvida, que a gente vai sempre responder as perguntas, né? É o que eu falei, eu tenho um conhecimento desse transporte, que eu compartilhar ele, eu procuro compartilhar ele, entendeu? Porque é muito importante a gente, de uma certa forma, eu também tenho responsabilidade social, eu também tenho que fazer de forma correta, né? Eu costumo sempre falar, produto perigoso não pode errar, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, desculpe pela extensão, mas é que a gente vai falando e vai vindo outras informações e a gente precisa aí compartilhar elas, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo vai ser muito bom. Aguardem.